colesterol, e acredite, ele é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. O problema existe quando ele está em nível inadequado. O TRE Bahia Gestão de Pessoas conversou com a cardiologista doutora Flávia Bassi para entender melhor o assunto. Mas já adianto, manter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos ainda é a melhor solução. Então, o colesterol, ele é uma gordura, um lipide, né, que é essencial para várias funções no organismo. Ele funciona como substrato para produzir hormônios sexuais, hormônios dos esteroides, sais biliares, vitamina D, para integrar as membranas celulares. Então, ele tem um papel biológico importante. Só que existe um limite, né? E ficou comprovado com vários estudos na literatura que colesterol elevado, principalmente o LDL, que é o colesterol ruim ou de baixa densidade, que níveis elevados, né, que ultrapassam os valores normais, levam a aterogênese, a formação de placas de gordura, principalmente no sistema arterial, pode ser coronária, pode ser cerebral, e favorecendo AVC, infarto e outras complicações. E as doenças cardiovasculares são as que mais matam, né, no mundo, o maior caso de mortalidade. Tá. Quando é em excesso, né, esse colesterol, o que é que pode ocorrer com a pessoa? Pode também ocorrer infartos em crianças ou adolescentes, esse tipo de doença? Pode ocorrer, porque principalmente nas crianças que têm chamadas dislipidemias familiares, que são hereditárias, que elas são mais graves, então dão níveis muito aumentados de colesterol, pode ter também triglicéridos, que também tem outras gorduras implicadas. E síndrome nefrótica é uma doença renal que pode afetar a criança e ela tem triglicéridos aumentados, colesterol aumentado. Então essas crianças já podem ter lesão, né, e com complicações, tipo infarto, mesmo em idade tenra, a partir de 2 anos de idade, por isso que nessas são recomendadas uma investigação mais precoce. Então o fator genético aí influencia? Fator genético e ambiental, né? Porque o colesterol, 70% dele, né, que nós temos no nosso organismo, nós fabricamos e 30% a gente absorve da dieta. Então, fatores hereditários e fatores ambientais vão se mesclar para dar os níveis elevados ou não, né? Então, tem pessoas que têm hereditariamente uma deficiência de metabolizar esse colesterol, né, porque ele pode ser metabolizado no fígado, geralmente, e os níveis ficarem normais, mas pessoas que além de absorverem mais colesterol, produzem mais e não têm essa capacidade normal de metabolizar, aí ele sobe. A obesidade e o colesterol têm alguma relação? Tipo, uma criança obesa, uma adolescente obesa, obrigatoriamente tem colesterol alto ou isso? Não, nem sempre a criança obesa vai ter colesterol. Essa obesidade, se for por fatores mais ambientais, uma dieta errada, com muita gordura, principalmente gordura saturada de origem animal, ela pode ter colesterol elevado, né? Não só colesterol, como triglicéridos, também podem ter efeitos deletérios. E agora, uma criança obesa pode ter colesterol normal se hereditariamente ou ela tem uma boa capacidade de metabolizar. Então, mesmo acima do peso. Agora, realmente, a obesidade é um fator de risco para a doença cardiovascular e para a dislipidemia, para aumentar o colesterol. Porque ela leva uma síndrome metabólica em que há uma resistência à ação da insulina. Então, a insulina aumenta o colesterol também. Então, é uma bola de neve. E ela pode aumentar a pressão. Como é que os pais, né, podem ajudar ou na alimentação ou na prevenção dessa doença? A gente pode chamar a obesidade de uma doença? Ela pode ser enquadrada como uma doença. É um fator de risco para a doença cardiovascular, né? E existem obesidades que são hereditariamente determinadas, assim, obesidades que são por disfunções glandulares, né? O hipotireoidismo pode levar à obesidade, né? Então, eles podem orientar como? Fazer uma alimentação, porque sabe que a alimentação correta, né? Com baixos níveis de gorduras saturadas, né? E também carboidratos simples, né? Principalmente bebidas açucaradas, refrigerantes. Então, sabendo orientar, tem que ter pelo menos 5 porções de frutas, verduras e legumes, né? As carnes, vamos escolher as carnes magras, né? Peixes, frango tem que tirar a pele. E a carne bovina não precisa tirar, mas ela tem que ser com moderação, 3 vezes por semana e cortes magros. Entendi.
Então, manter uma vida saudável, praticando também os exercícios físicos e evitando esses alimentos gordurosos. Então, essa ainda é a melhor solução para evitar o colesterol. Exatamente. A alimentação, exercício, como você citou, exercícios principalmente aeróbicos, né, que são os que mais gastam, né, a gordura, porque a gordura é uma forma de armazenamento de energia, a gente precisa de energia. Então, uma forma de você queimar esses estoques é fazendo exercícios, mas exercícios aeróbicos, tipo caminhar, andar de bicicleta, nadar, exercícios que têm deslocamento. Além dos exercícios físicos, tem algum tratamento específico para o controle do colesterol em crianças? As crianças, você inicialmente deve tentar as mudanças dos hábitos de vida, né? Exercícios, dieta, antes da medicação. Tem casos em que elas têm uma dislipidemia muito grave e ela vai precisar lançar mão de medicação. E tem medicação específica. Medicações que já são aplicadas nos adultos, são seguras, né? E podem também ser usadas pelas crianças. Resinas, ácido nicotínico, niacina e as estatinas, que tem uma série de estatinas que também, em doses adequadas, são seguras para manter a longo prazo. Porque se usou já, fez estudo, usou por longo tempo em criança e não alterou o crescimento, não teve efeitos colaterais importantes. Qual é a idade, né, na criança que a gente os pais já devem se preocupar com os níveis do colesterol? Tem uma idade específica? Se a criança não tem nenhuma história importante, ela pode, acima de 10 anos, fazer dosagens que podem ser anuais, a depender dos níveis que forem encontrados, né? Agora, crianças que têm história na família de colesterol elevado, chamadas de dislipidemias familiares, o colesterol total no adulto acima de 240, já tem familiares de primeiro grau que já tenham tido uma doença coronariana precoce, né? Ou infartaram um homem com menos de 55 anos, a mulher com menos de 65, né? Eles também devem começar a investigar a partir de 2 anos. Então, dislipidemia familiar, né? Já tem doença traumatosa na familiar, precoce, mas tem alguma doença que favorece essa síndrome nefrótica, síndrome de Cushing, que é um tumor de suprarrenal que produz muito corticoide, né? O hipotireoidismo, a necessidade de uso de medicações, né, corticoide a longo prazo, retrovirais, por exemplo, que tem crianças que têm AIDS, elas precisam tratar com retrovirais. E esses retrovirais aumentam o colesterol. Então, elas têm que começar a partir de 2 anos. Bem cedo. Bem cedo. E não só, né, dosar, que usualmente elas têm que começar a tratar também cedo. E se você identificar na criança sintomas e sinais de colesterol alto. O colesterol alto normalmente é silencioso. Triglicérides altos, muito altos, podem dar pancreatite, pode dar dor abdominal, já é um outro quadro. E também, quando o colesterol está muito alto, ele começa a depositar, forma um halo corneano. Deixa eu até mostrar aqui, porque seria interessante a gente visualizar. Forma esse halo branquinho aqui ao redor da córnea e começa a depositar nos tendões. Então, né, são xantomas tendinos, no tendão, ou no tendão de Aquiles, ou nas patelas aqui no joelho, pode ser aqui nessa superfície, no tríceps. Então, começa a depositar e formar uma gordurinha realmente. Então, essa identificação já é outro sinal. Se você pode ter na criança, aí você já vai partir para a investigação precoce. Então, só enfatizar que na dosagem do colesterol, geralmente a gente pede o colesterol total, né, e as frações do colesterol. Então, a gente sempre ouve falar o colesterol bom, o colesterol ruim, o que é um, o que é outro. Então, o colesterol ruim é o LDL, colesterol, certo? Ele é o que está implicado, mais implicado nas doenças cardiovasculares, né? E o colesterol bom é o HDL, né? Então, ele tem que estar com valores mais altos. Ele tem mostrado que quando ele está com valores mais altos, ou valores considerados normais, ele protege, ele tem um efeito protetor. Inclusive, tem famílias que têm um colesterol bem elevado que não tem incidência, não tem aparecimento de doença cardiovascular. Então, tem outras frações, mas essas são as mais importantes. E os triglicéridos são outros tipos de gordura, né, que também devem ser dosados, porque a elevação também está implicada, tanto em doença cardiovascular como em pancreatite. Quais são os fatores que podem contribuir para o aumento do colesterol? Além da dieta, os fatores hereditários, né? O diabetes é um fator de risco alto que leva a alterações metabólicas com aumento de colesterol, triglicérides,
né? E como eu falei, essas patologias, síndrome nefrótica, doença de Cushing, hipotireoidismo, né? O uso de medicações, corticoides, retrovirais, também podem levar ao colesterol. Depois de já instaladas as consequências, que são as placas de gordura já formadas do colesterol alto na infância, como é que pode reverter esse... Quando já tem doença arterial, você tem que aliar a mudança de hábitos, que sempre vai fazer parte, né? Dieta, exercício, com o uso de medicação. Como eu já falei, as estatinas, né? A niacina, ácido nicotínico, todas as medicações que já são disponíveis para o tratamento. E vão ser necessários o quê? Manter níveis mais baixos. Para quem já tem a doença instalada, você tem que fazer um controle mais rigoroso. Botar os níveis de colesterol e triglicéridos mais baixos do que para a população habitual. Então, aqui tem os níveis, né, que a gente considera para criança, né? Então, são diferentes, são menores os níveis do que para o adulto. O colesterol total tem que ser desejável, menor que 150, né? O colesterol ruim, que é o LDL, menor que 100, o HDL, que é o bom, acima de 45 e triglicéridos menor que 100. Essas e outras informações vocês encontram em nosso site e em todos os nossos canais nas redes sociais. Fico por aqui e até o próximo programa.